Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso completo de Power BI, a nossa Masterclass. Eu sou Adolfo Pizzarino e nessa aula nós vamos dar continuidade aí ao nosso desenvolvimento, às nossas cases de desenvolvimento e nós vamos falar agora um pouquinho acerca de logística, ok, pessoal? O importante para nós, quando nós falamos acerca de logística, até o nosso dashboard que nós vamos colocar aqui já para que vocês vejam, é que logística geralmente é um assunto muito tênue dentro das empresas, porque está ligado à entrega, está ligado a compromisso, está ligado a cliente final, né? E é muito válido, mesmo para vocês que não são da área de logística, vocês terem essa case como conhecimento e como portfólio para vocês, tá bom? Então, assim, agora que nós estamos numa fase do nosso curso que é onde é só desenvolvimento, né? Podemos colocar aí full, né, vai ser muito interessante nós tratarmos alguns KPIs, alguns conceitos, sempre com o apoio dos nossos materiais digitais. E se você está nos assistindo pelo YouTube ou por algum outro lugar, plataforma, saiba que é só você clicar no link e acessar os materiais também, ok? Muito bem, pessoal, vamos lá. Nós, na última aula, alguns alunos estão comentando aqui. Ok, Luana, consegui acessar o material de boa. Beleza, ótimo, Luana. Muito bom. Vamos lá. Na nossa última aula, nós é, meio que degustamos o DAX, podemos dizer assim, né? Vimos as principais fórmulas, os objetivos dela, e agora, pessoal, nós vamos ver dentro dos nossos desenvolvimentos várias variações do DAX, até porque existem N cálculos para N tipos de negócio. Então, o que nós vimos até então, nessas duas últimas aulas, foi uma base de cálculo para que agora a gente possa entrar no desenvolvimento. Ainda no nosso curso, nós precisamos ver questões de relacionamento, os tipos de relacionamento, a ligação que existe entre bancos de dados, relacionamentos e até chegar no Power BI, tá? E também a questão da decalendário, até porque funções que relacionam aspecto de sazonalidade, nós vamos precisar da decalendário, que é um apoio para qualquer dashboard que você venha desenvolver dentro do Power BI e que você queira criar diferentes tipos de análise. Beleza? Então, sendo assim, pessoal, esse cara aqui que vocês estão vendo, sensacional, é o dashboard que nós vamos começar a desenvolver nesta aula. Então, como eu prometi para vocês, o nosso curso, ele possui materiais completos, tá? Materiais completos, materiais digitais, os alunos recebem, né? E também a garantia de que você está recebendo um material com alta qualidade. Perfeito? Todas as cases que nós desenvolvemos dentro do nosso curso são cases que aonde nós estudamos. Não fiquem preocupados em baixar os dados, porque os dados hoje, como eu faço dentro do meu curso, os dados hoje nós analisamos, né, os indicadores, analisamos o nosso storytelling, analisamos o que nós vamos fazer e nós geramos essas bases de dados de forma anonimizada pelo Python, certo? Então, assim, são bases fictícias, né? Fictícias, perdão. E não tem problema algum você baixar ou se deparar, imaginar que é dado de alguma empresa. Nós não fazemos isso, tá, pessoal? Aqui a gente vai do zero e ao vivo para ajudar vocês aí no desenvolvimento. Show de bola? Então, fiquem despreocupados com relação ao material. Amanhã, depois, vocês querem publicar no LinkedIn, no Instagram. Então, assim, fiquem tranquilos que não tem nenhum problema com os valores que vocês estão vendo aqui. Pessoal, quando a gente fala de logística e a gente fala de qualidade de entrega, de cliente final, né, nós poderíamos esboçar um storytelling aqui de diversas formas. Mas a nossa preocupação foi a avaliação de qualidade de entrega. Como eu falei para vocês, toda case de negócio, ela tem o seu foco. Eu posso trabalhar logística e posso trabalhar faturamento, ticket médio, por exemplo, tá? Isso relacionado ao meu cliente também. Só que o foco desse dashboard é apenas a qualidade em que eu entrego aquilo que é solicitado. Tudo bem? Então, nós delimitamos a nossa linha de ação e a nossa linha também de análise. Ok? Então, vamos lá. Vocês já viram a cara da nossa case, do nosso belíssimo trabalho aqui. Eu vou botar aqui stand-by, para que eu possa acompanhar junto com vocês posteriormente também, não venha me perder no desenvolvimento, tá? E eu vou abrir aqui as pastinhas que nós temos. Então, vocês receberam o material aí do módulo 2,
O que existe dentro da pasta? A nossa base de dados, certo? O nosso background, né? O nosso arquivo, o gabarito que vocês recebem, o nosso arquivo PBIX, tá? A nossa apostila, que por sinal, né, muito bem trabalhada, muito bem desenvolvida, clara para que vocês tenham um subsídio para desenvolver a case que nós vamos tratar e o tema que nós, ao longo do curso, vamos tratar acerca de personalização, que nós incorporamos para o nosso arquivo para que a gente já possa trabalhar ele num todo. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui a apostila para vocês, certo? Nossa apostila. E, sem dúvidas nenhuma, esse é o seu maior aprendizado. Nós vamos entender na prática como nós vamos construir esta case relacionada à logística e qual é o sentido, tá, pessoal? Às vezes nós vemos muitos materiais, muitas informações na internet, mas entendam que um bom curso, ele preza para que o aluno ele entenda o sentido das coisas. Ele possa relacionar aquilo que ele está aprendendo com o mercado de trabalho. E isso, de certa forma, é um cuidado que nós temos. Não estamos aqui falando que nós somos os melhores, mas na hora que nós vamos entregar um conteúdo para vocês, nós temos esse cuidado, né, de entregar algo que a pessoa ela vai ter o seu aspecto relacional, uma ligação com o mercado de trabalho. Isso é muito importante, tá? Além do portfólio. Então, essa é a nossa case, esse é o nosso manual, né? E as métricas para logística. Vamos lá. Prezado estudante, vamos entender o nosso contexto aqui. Visando a melhoria na demanda de entrega e uma boa gestão no controle financeiro, sua empresa o convidou para desenvolver um dashboard para analisar os dados gerados pelo setor de logística. Logística, quando nós falamos de logística, nós falamos entrega. Entrega no prazo, entrega fora do prazo, entrega no prazo sem deméritos, entrega no prazo com deméritos. Nós vamos entender isso. Você deve avaliar a performance de entrega em diferentes aspectos. Observar os pontos de dificuldade e como se comporta a demanda e entrega no todo. Esse projeto dará uma boa visibilidade para a sua atuação como análise de dados na empresa. Portanto, capriche. Por que eu falo isso, pessoal? Embora vocês tenham o gabarito em mãos, né, é bom, é saudável que vocês venham a desenvolver, que vocês venham a gerar outras perspectivas de análise, tá? Que vocês venham a criar outros backgrounds, por exemplo, outras personalizações. Tudo isso nós vamos ver à medida que nós evoluímos dentro do nosso curso, tá? Então, vamos lá. Então, nós temos aqui, qual que é o objetivo? Consolidar o aspecto financeiro, observar os pontos de melhoria na área de logística. Então, quando eu melhoro a qualidade de entrega para o meu cliente final, se eu sei que eu posso entregar algo com qualidade no prazo, eu sei que isso tem um valor agregado. Por isso que eu coloco o aspecto financeiro. Embora nós tenhamos campos relacionados ao faturamento, essa case, no momento, nós não vamos entrar em detalhes do aspecto financeiro de logística, apenas a qualidade de entrega. Segundo ponto do nosso objetivo, possibilitar uma competitividade saudável entre agentes para melhoria contínua. Ou seja, vamos lá. Toda vez que você analisa, você é capaz de gerar melhoria. Toda vez que você controla, isso o Lean Six Sigma ele mostra em várias fases. Toda vez que você controla e analisa, você fica sujeito a ações sobre aquilo, né? Aquilo que é do seu interesse. Vamos lá. Objetivo para você: criar o seu projeto de forma independente no Power BI. Criamos diversas cases juntos, agora chegou a hora de desenvolver sua capacidade analítica sobre o assunto abordado. Ou seja, nós até o momento do curso viemos desenvolvendo juntos aqui, e agora essas cases elas vão abrir a mente de vocês para que vocês possam tentar, baixar os materiais, seguir o passo a passo e desenvolver um projeto organizado, tá? Como eu falei aqui, ter uma experiência organizada de análise, concluir um projeto curto sobre orientação, reforçar o seu conhecimento prévio no Power BI, tá? Vamos lá, principais métricas relacionadas à logística. Isso eu prefiro mostrar na base de dados com vocês e tratarmos na prática, mas vamos fazer apenas um overview.
O projeto, o que ele vai considerar como métrica, né, como métrica ligada a KPI? O projeto deve possibilitar uma análise dos indicadores abaixo. Você pode aplicar o gráfico que desejar, como eu falei para vocês. É bom que vocês explorem outras regras de storytelling, né? Desde que favoreça a simplicidade e a sua leitura pelos tomadores de decisão. Ou seja, um dashboard, pessoal, como nós falamos no começo do curso, ele tem uma visão clara e objetiva do negócio. Eu não posso embolar o meio de campo. Você deve fazer a composição do layout e configurar a paleta de cor. Embora eu esteja passando para vocês um material pronto, né, vocês têm a liberdade de criar, vocês tendo a base de dados, o conteúdo, de criar outros tipos de layout, tá? Fiquem à vontade. As principais análises a serem utilizadas na formulação da gestão. Então, se eu vou falar de logística, a primeira coisa que vem na cabeça de um gestor é quanto eu entreguei. Se eu tenho um cliente, qual foi a minha capacidade de entrega? Então, pedidos entregues. Depois, pedidos devolvidos, ou seja, é a mesma coisa quando você compra algo pelo correio. Embora tenha sido entregue, sobre algum aspecto que não venha a trazer a sua satisfação como cliente final, você pode devolver o produto. Média OCT, né? Período entre a data do pedido até a entrega, ou seja, quando sai até que chega na sua mão. On time, percentual dos pedidos entregues no prazo. Em full, né? Eu estou falando de métricas de logística, tá, pessoal? Se amanhã ou depois vocês forem contratados para a área, você já tem portfólio para tratar regras de logística. Então, nós estamos falando aqui de principais métricas. Qualquer empresa, qualquer lugar que você chegar, você vai ouvir falar de on time, in full, pedidos entregues no prazo, pedidos entregues fora do prazo. Tá bom? E o TIF, né? Vamos lá. On time. Percentual dos pedidos entregues no prazo. In full. Percentual dos pedidos entregues no prazo e sem ocorrência. Ocorrência é igual a devolução. Pedidos entregues no prazo. Percentual dos produtos entregues no prazo, né? O nome já diz, né? Pedidos entregues fora do prazo. Percentual dos produtos que foram entregues fora do prazo. Uma das principais métricas aí, que é uma resultante, na verdade, o cálculo do OTIF. OTIF é uma sigla para On Time in Full, ou seja, você entregou no prazo e sem devolução. A resultante disso se chama OTIF, né? Essa abreviação, que em uma tradução livre significa no tempo e completo, ou seja, nenhum cliente devolveu o produto. Aí eu falo como indicador logístico, dou um exemplo aqui. Na prática, pessoal, o cálculo do OTIF, o que ele é? Depois que você tem o resultado do on time, que é quando você entrega no prazo, e do in full, tá? Quando você entrega no prazo e sem ocorrência, que é devolução, as duas resultantes sendo multiplicadas, ela gera o OTIF. E quando você tem essa métrica, você consegue parametrizar com o mercado. Você pode até, depois que você terminar essa case, né, nos nossos, as pessoas que nos assistem pelo YouTube também, né, os nossos seguidores aí, você vai pegar essa case, depois você vai analisar, você pode explorar sua linha de raciocínio, né? Qual que é o melhor OTIF? Quais são as empresas hoje dentro do mercado que têm o OTIF mais alto? Então, depois que você tem um negócio pronto, a análise ela explode, tá? A sua possibilidade de analisar o dado, enfim, é muito grande. De modo geral, as empresas que controlam essa métrica, quando eu falo controlar, elas têm ações sobre o resultado de OTIF, tá? Elas buscam alcançar uma taxa superior a 95%. E no nosso desenvolvimento, nós vamos verificar se a nossa empresa, aqui no caso, ela tem essa capacidade. Ou seja, significa que você entrega bem, entrega no prazo e entrega com qualidade. Tudo bem? Acho que é bem simples, né, pessoal? Os conceitos aqui, embora as siglas, né, os nomes, sejam que meio americanizados aí, podemos dizer, né, nós estamos falando de coisas simples, de métricas simples que nós vamos entender aqui no Power BI, tá? Indicadores que nós vamos considerar.
Considerar que os valores de pedidos entregues, pedidos devolvidos no prazo, fora do prazo, médio OCT, OTIF, on time, FUM, em full, perdão, devem ser informativos rápidos em uma página para que as pessoas tomem decisões. Foi o que nós fizemos aqui, tá? Então, quando eu bato o olho nesse dashboard aqui, rapidamente eu consigo ler on TIF, on time, em full, pedidos entregues no prazo, pedidos fora do prazo e as ocorrências de devolução. E para que a gente venha melhorar ainda mais o nosso dashboard, né? Eu poderia ter criado um gráfico, uma timeline do OTIF on time em full, mas o que eu fiz e que nós vamos descobrir aqui através do gerenciamento de parâmetro, eu fiz isso aqui, ó. Eu tenho um gráfico, onde eu posso analisar o OTIF dentro desse gráfico, o on time dentro desse gráfico. E observe que dentro do storytelling, até mesmo para puxar a cor aqui, da métrica que eu estou falando, eu estou utilizando aqui embaixo. E o in full. Da mesma forma, eu trago as informações aqui. Tudo bem, pessoal? E nosso dashboard, assim como todos os dashboards do nosso curso, eles são interativos, né? Aqui eu consigo filtrar por ano, remover o filtro, nós temos as nossas medidas aqui, a minha média OCT, que é uma solicitação do meu gestor, e aqui, quando eu olho para os meus clientes, eu consigo analisar o quanto eu fui eficiente na entrega com relação aos meus clientes. Aqui ao lado, por isso que o dashboard ele fala que a proposta é, né, através de análise, nós vamos gerar uma competitividade saudável, porque eu consigo olhar para o meu colaborador, a pessoa que está relacionada à entrega da minha empresa, saber quantos pedidos ele entregou, a média OCT dele, que é a diferença entre quando sai da minha empresa e chega para o cliente, e o OTIF, que é o resultado da entrega no prazo e entrega no prazo sem devolução. Então, eu consigo acompanhar aqui os colaboradores da minha empresa e aqui abaixo a minha capacidade de entrega entre os clientes, que na verdade são os nossos estados destino. Tudo bem, pessoal? Bem entendido, uma case muito legal, né? Métricas altamente relacionadas dentro do mercado de trabalho. Sem dúvidas, eu tenho certeza para quem está nos assistindo, né, vai ser um conteúdo que vai agregar muito. Por isso que eu sempre peço que vocês deixem o comentário no YouTube, até para que eu possa melhorar, para que eu possa direcionar mais vocês e possa ter até o estímulo de colocar mais conteúdo para vocês também. Tá bom? Vamos lá? Então vamos voltar aqui para a nossa realidade, que é a construção desse carinha aqui, tá bom? E nós vamos para cima aí. Os alunos que estão aqui acompanhando conosco de forma online, vamos que vamos. Já entendemos aonde nós queremos chegar, como eu sempre falei para vocês no início do curso, e agora, dentro dos processos de BI, nós vamos começar a desenvolver essa case. Beleza? Vou deixar aqui as métricas para que a gente possa acompanhar aí, tá? O meu passo a passo aí, eu posso acompanhar as métricas, e vamos para cima. Vou abrir um PBIX, um novo arquivo, já tenho aqui ele aberto, tá? Observe que não tem título, não tem nada salvo, tá? E vamos para cima. Bom, a base de dados que nós temos, pessoal, diferente de outros momentos do nosso curso, é uma base de dados que está em CSV, certo? É uma base de dados que está em CSV. Tá ok, pessoal? Beleza? Tá aqui, ó. Tá? Dados logística, é o nosso arquivo aí, tá? Arquivo de valores separados por vírgulas, tá? Nosso arquivo é um típico arquivo CSV, tá bom? Vamos lá, fechar aqui. Bom, se é um arquivo CSV, eu não vou utilizar aqui parte de trabalho do Excel ou importar do Excel, porque o arquivo CSV, na verdade, ele tem as suas características. Então, eu tenho que buscar como que eu vou acessar minha fonte. Obter dados, texto CSV, certo? A área de trabalho, que é onde eu tenho aqui a minha pasta, módulo 2, que é onde vocês vão baixar, dados logística. Eu vou abrir. Quando eu abro, eu inicio o meu processo de ETL. Tá ok? Então, aqui, interessante que vocês entendam o seguinte, por que que o Power BI em si, ele está me sugerindo esse tipo de visualização? Pessoal, às vezes, o arquivo CSV, ele vem meio que americanizado, certo? Às vezes, quando você coloca aqui em code
o TF-08, você está garantindo que os seus registros eles não vão ter anuâncias independente do tipo de sintaxe que esteja dentro do arquivo. Por exemplo, traduzir para o português, é um tio, é um ponto e vírgula, é uma coisa, é um padrão de data. Quando você escolhe aqui o TF-08, você está garantindo, né, por delimitador vírgula, que uma característica do CSV é que toda a informação ela está entre vírgulas, tá? Você está garantindo que essa tradução ela está sendo feita de maneira correta, e isso te facilita também na tipagem, tá bom? Entendido isso, transformar dados, seguindo o fluxo normal de ETL. Eu vou dar aqui um nome para minha tabela, vou falar que é F, logística, vou colocar sem acento, para não ter problema, logística, F logística, minha tabela fato, e aí o que eu tenho dentro dela? Os pedidos, cliente, colaborador, que é a pessoa que recebe o pedido, data da emissão do pedido, data da entrega prevista, quantos itens foram solicitados nesse pedido, tá? Vamos fazer um overview da nossa base aí, tá bom? O faturamento com relação à quantidade de itens solicitados e os seus valores. Saída para entrega, vou botar todas as datas juntas aqui, ó. Saída para entrega, data da entrega real, tá aqui. Então, ó, data de emissão, data de entrega prevista, saída para entrega, quando que verdadeiramente chegou no meu cliente. Itens, faturamento, quantidade de itens que foram devolvidos, são as ocorrências. Por exemplo, nesse primeiro pedido aqui, eu não tive nenhuma ocorrência de devolução, tá? Motivo da devolução, quando eu tenho devolução, eu tenho alguns tipos de reclamações dos meus clientes, tá bom? Quantos dias demorou para ser entregue, ou seja, a partir do momento em que foi emitido o pedido até a data de entrega real. Essa resultante ela está aqui e nem precisava, porque nós poderíamos fazer um date diff ou fazer uma subtração dos dias aqui, até mesmo dentro do nosso ETL, do nosso Power Query, mas já está aqui para nos facilitar. Saiu de qual estado, chegou em qual destino. Esses caras aqui são os nossos clientes. Beleza, pessoal? Então, nós temos aqui uma base de dados simples, onde nós não precisamos alterar muitas coisas, fazer algum tipo de transformação mais bruta dentro do ETL. Como eu gerei essa base de dados no Python, né, eu já meio que me precavi de algumas situações, gerei um volume de informações que eu acredito que esteja entre 5 anos, mais ou menos, né, e possibilitando que a gente possa utilizar as métricas de logísticas dentro dessa case. Beleza? Vamos lá. F logística. Não vou mexer em mais nada, então, por enquanto, de transformação, ou seja, de etapa aplicada, nós vamos ficar com isso aqui. Depois que eu terminei meu processo de transformação, eu venho fechar e aplicar. E agora sim nós vemos o Power BI fazendo o load das informações. Não é verdade? Muito bacana, né, pessoal, esse processo aí. Bom, como que eu sei que os meus dados já foram de antemão carregados para o Power BI? Primeiro, quando eu clico aqui, ó, na minha consulta dos meus dados, nessa área aqui, eu vejo que eu já tenho os campos aqui gerados. Quando eu vou em modo de exibição de tabela, eu vejo aqui que a minha tabelinha ela já está aqui, ó. Poderia pegar todas essas datas aqui e já fazer uma transformação, botar data curta, só para facilitar aí a nossa visualização. Essa data extensa aqui, o formato completo aqui, às vezes, para a gente visualizar, analisar o dado, ela fica um pouco poluída aqui. Eu gosto de dar uma simplificada. Assim como outros desenvolvedores também, outros vídeos que vocês veem no YouTube aí, tá? Pedido, cliente, colaborador, data do pedido, data da entrega prevista, saída para entrega, data real. Itens que foram solicitados,
o faturamento, quantidade de devolução, se houve devolução, se houve ocorrência, eu tenho o motivo da devolução, quantos dias que eu demorei para entregar, que seria o meu OCT aí, né? Lógico que o OCT é uma média, mas a minha diferença aí, meu tempo de ciclo, a saída e para onde foi. E a partir dessa base que está aqui diante de nós, uma base de logística, nós vamos aqui analisar as principais métricas que nós podemos utilizar nesse dashboard. Então, vamos lá, para cima. Primeira coisa que a nossa apostila fala é que eu tenho que ter a quantidade de pedidos entregues. É um cálculo como se ele como se ele fosse, não. Ele vai ser a base para outros cálculos. A primeira coisa que eu tenho que saber quando eu analiso logística é quantos pedidos eu entreguei, certo? E para facilitar a nossa gestão dentro do nosso dashboard aí, dentro do nosso projeto, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, e vou criar, cadê aqui, ó? Página inicial, inserir dados. Vou gerar uma tabelinha aqui só para colocar as medidas principais aí, ó. Então, vou chamar de medidas. Aqui nessa tabela que eu estou gerando, que eu venho aqui, que não é uma tabela que está sendo gerada por DAX, tá? É uma tabela, podemos dizer, nula, tá? Página inicial, criar tabela, medidas, medidas gerais. Tá aqui, ó, medidas gerais, carregar. Quando eu faço isso, automaticamente aqui na minha área de dados, é gerada uma tabela nova, que ela está absolutamente vazia. Então, vamos lá, eu vou começar a criar os meus cálculos aqui dentro dessa tabela. Primeiro cálculo que eu vou gerar é quantos pedidos eu entreguei. Então, quando eu olho para cá, ó, dentre os campos que eu tenho, se tratando agora de análise de dados e nosso aspecto aqui de investigação, eu tenho um campo que ele fala o número de itens que foram solicitados no pedido, que automaticamente são o número de produtos, né, de itens que foram entregues para o meu cliente. Eu estou desprezando aqui nesse momento a devolução. Se eu quiser falar assim, ó, quantos pedidos eu entreguei, eu vou aplicar uma soma nesse campo, certo? Então, eu vou vir aqui na minha tabela, aonde eu vou colocar as minhas medidas, selecionei, botão direito do mouse, nova medida. Essa medida eu vou chamar de pedidos entregues, certo? Como que ela vai se dar? Então, no DAX, né, como os alunos já têm acompanhado aí, nós fizemos uma sequência de vídeos no DAX. Uma medida DAX, primeiro você coloca o nome, sinal de igual, e aí sim você entra na fórmula. No Excel, como nós fazemos? Nós clicamos na célula, colocamos o sinal de igual e nós geramos uma fórmula, uma função. Dentro do Power BI, nós não trabalhamos com o contexto de célula, trabalhamos com o contexto de campo, ou seja, os meus campos são os objetos aonde eu posso manipular, tá? Então, eu vou colocar aqui soma, olha lá, DAX em inglês, eu passei um PDF para vocês, vários materiais, então eu vou apenas desenvolver aqui. Tem um tab, entrei na função, eu quero aplicar uma soma, ou seja, uma medida que agrega, tá, todos os itens, que é o campo que nós analisamos, e eu vou somar. Eu não preciso de mais nenhum parâmetro, apenas eu estou pegando o campo e somando todos os valores. Enter. Tá lá. Quando eu faço isso, a partir do momento que eu coloquei uma medida aqui dentro dessa tabela que estava nula, eu posso pegar essa coluna 1, que não me agrega nada, 3 pontinhos, eu vou excluir do modelo. Sim. Pronto. O que acontece? Uma tabela onde eu só tenho medidas, aqui na área de dados, o Power BI ele traz como se fosse uma hierarquia para nós. Então, ele prioriza e joga para cima. Isso no aspecto de manutenção e desenvolvimento é muito bom, tá? Por isso que quando eu começo a desenvolver, assim como outros instrutores também, a primeira coisa nós vamos criando as nossas tabelas de medidas aí para a gente organizar o nosso conteúdo. Beleza? Pedidos entregues, matei. Vamos testar para ver se está funcionando? Vou aqui na minha área de exibição de relatório. Como é um campo que está sendo somado, tá lá, foram 22 mil pedidos entregues, ou seja, itens entregues. Dentro de, vamos ver aí,
eu tenho aqui desde a emissão do pedido de 2019 até 2022. Vou colocar em ordem crescente aqui. 2019 até 2024, tá? Então, tenho aí essa periodicidade aí, a partir do momento que eu estou olhando para a data de emissão do pedido, tá? Então, foram 22 mil pedidos entregues. Poderia clicar no meu card, vir em formato, valor do balão, exibição de unidades, nenhum. Ele ia mostrar para mim que o número é redondo. Bom, pessoal, primeira coisa aí, nós matamos essa primeira parte aí. Beleza? Alguma dúvida? Acho que não, né? Tudo certinho aí? Ok. Pedidos entregues, soma de todos os itens aí. Certo? Ok. Outra coisa, pessoal, existe uma diferença aqui. Vamos lá. Deixa eu só mostrar uma coisa para vocês. Deixa eu ver só o que a apostila está sugerindo. Pedidos entregues, total de pedidos que foram entregues. Total de pedidos. Eu fiz errado aqui para vocês. Vou mostrar aqui, ó. Quando eu pego itens, vocês me desculpem, mas ao vivo é assim mesmo. Quando eu pego itens, eu falo de número de produtos que foram entregues. Agora, pedidos que foram entregues aqui, ó, pedidos realizados, eu tenho que olhar para esse campo aqui, ó, tá? Primeiro pedido, segundo pedido, terceiro pedido entregue, e aqui são os produtos que estão inseridos dentro desse pedido. Então, se eu for falar aqui quantidade de pedidos entregues, eu tenho que vir aqui nesse campo e saber quantos pedidos distintos foram realizados, executados pela minha empresa. Então, vou vir aqui, ó, pedidos entregues, apenas mudar a característica aqui, ó, distinct count, certo? Adolfo, por que você está usando distinct count? Porque aquilo ali é uma string de texto. Então, na verdade, eu quero ver quantos pedidos, número, né, part number, podemos dizer aí, diferentes eu tenho. Então, vou vir aqui no campo de pedidos, tá? F logística, número do pedido, que é um distinct. Enter. Vamos lá, fiz errado, não tem problema. 4 mil pedidos entregues. Fiz errado não, né? Interpretei errada, de forma errônea aqui. Já consertei aqui com vocês. Tá? Se eu falasse assim, quantos produtos eu entreguei? Meus itens estão aqui. Quantos pedidos eu realizei? Número de pedidos. Cada linha é um pedido da minha tabela. Show? É assim mesmo, vamos que vamos. Nós estamos juntos aí no desenvolvimento. Primeiro ponto, matei. Vamos voltar para a apostila. Pedidos devolvidos. Tá? Eu tenho o número de pedidos realizados, pedidos onde houve devolução. Então, se eu for colocar aqui o número de pedidos onde houve devolução, é como se eu estivesse olhando para a minha tabela e fazendo o seguinte. Itens aqui, né? Olhando para a minha tabela, pegando o campo quantidade de devolução e filtrando, ó, selecionando tudo que é diferente de zero. Porque aonde for diferente de zero na devolução dos meus produtos, eu sei que dentro desse pedido, dentro da contagem de pedidos da minha tabela, aonde cada linha é um pedido, eu sei que houve aqui devolução. Certo? Beleza, pessoal? Nesse pedido houve ocorrência de devolução? Sim. Aí está aqui, ó. Nesse pedido houve ocorrência de devolução? Sim. Aí está aqui. Beleza? Eu estou aqui analisando dessa forma, tá? Então, vou limpar todos os filtros. Então, como é que eu vou fazer? Eu já tenho a minha medida básica, que é pedidos entregues, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e vou abrir uma nova medida, ó. Olhando para minha tabela aqui, eu vou abrir uma nova medida em medidas gerais e vou colocar pedidos, somar de forma distinta os pedidos aonde a quantidade de devolução é diferente de zero. Tá? Que eu sei que naquele pedido houve
devolução. Vamos lá? E um detalhe que eu não falei para vocês aqui, por exemplo, quando ele coloca aqui 3 clientes desistiu, significa que foram para todos os produtos, tá bom? Então, é como se essa ocorrência fosse 3 vezes, tá? É o conceito da tabela. Vamos lá. Nome, nova medida. Então, eu vou falar aqui que são as ocorrências, né? As minhas ocorrências. Bom, como eu quero pegar o número de pedidos entregues e colocar ali quando a devolução é diferente de zero, eu vou colocar um parâmetro dentro da função, dentro da medida pedidos entregues. Para eu fazer isso, eu vou utilizar a função calculate. Por que, Adolfo? Você vai pegar uma expressão que já está pronta, que é pedidos entregues, certo? Vírgula. Vou dar um Shift Enter só para melhorar a visualização. Qual é o filtro, qual é o parâmetro que você vai utilizar? Nós vimos isso muito nos outros vídeos. Se você ainda não assistiu, estão todos eles lá no YouTube para você. Eu vou pegar a quantidade de devolução, certo? E vou colocar aqui quando for diferente de zero. Eu sei que eu estou pegando todos os pedidos onde houve devolução, certo? Tem um parênteses para fechar a função calculate, enter. Então tá aqui, tá? Então, dos 4.000 pedidos, Ctrl+C, Ctrl+V, vamos acelerar agora. Vou pegar aqui, eu vou trocar, substituir pedidos entregues por ocorrências. 226 ocorrências, ou seja, 226 pedidos aonde houve devolução. Se eu quisesse falar o total de itens que foram devolvidos, eu poderia chamar aqui, ó, devoluções. Eu ia colocar aqui, ó, nova medida. Vamos lá. Devoluções. Que é igual ao quê? Opa, sei lá, igual seria um calculate, ou seja, um calculate dos pedidos entregues, certo? Cálculo dos pedidos entregues, não. Seria mais simples que isso. Seria a soma, ó, sum, da quantidade de itens devolvidos, tá? Cadê aqui? Quantidade de devolução, ó. Seria uma soma de todos os itens que foram devolvidos aqui. Dei um Enter, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, vou vir aqui e vou colocar devoluções. 703 devoluções. Tá? Então, são conceitos diferentes. Em quantos pedidos houve ocorrência de devolução? 226. Em quantos pedidos, dentro dos pedidos, quantos itens foram devolvidos? Quantos produtos, volume, quantidade foi devolvida? 703. Certo? Beleza? Vamos seguir aí. Eu creio que vocês estejam entendendo direitinho. Tá? Mais um para nós. Próxima métrica. Média OCT. Período entre a data do pedido, ou seja, a emissão do pedido, e até a entrega. Então, se eu olhar para a minha tabela, F logística, da data da emissão do pedido, aqui, ó, até a data de entrega, eu sei que eu tenho aqui, ó, dias para entrega, 8, 2, 7, 8. Essa média OCT é justamente isso. É como se fosse o tempo de ciclo. Em média, quanto tempo um pedido ele demora para chegar ao meu cliente, certo? Se eu já tenho aqui o dias para entrega, eu vou fazer uma média em cima desse campo, que é um campo de número inteiro. Adolfo, eu não tenho esse campo. Nova coluna. Ó. Tempo de ciclo. Tempo de ciclo. Que é igual a quê? Eu mostrei para vocês, quando nós estávamos estudando as principais funções do DAX, que comumente nós utilizamos em todos os relatórios, que eu posso fazer uma diferença entre datas através de uma função muito especial, que é a função dateDiff. Então, tá aqui, ó. dateDiff seria a data 1, a data de emissão. Data
de emissão do pedido. Vírgula. Qual seria a data 2? A entrega. Data de entrega. Entrega real. Vírgula. Essa diferença entre datas, por isso que a função dateDiff ela é muito bacana. Você pode ter o resultado em dias, em horas, em minutos, em meses, semestres, semanas, anos. Eu poderia colocar aqui que o meu retorno seria em dias. Tá? Por quê? Cada linha eu ia ter a diferença entre a emissão e a entrega real. Quando eu tenho essa linha aqui disposta para mim, eu posso aplicar uma média. Ó. E observe que o 8 aqui, ó, 8, 8, 2, 2, 7, 7. Batemos certinho. Mas como eu já tenho, não vou sobrecarregar aqui a minha memória, certo? Eu vou excluir esse campo. Só fiz para que vocês relembrassem da função dateDiff e vou apenas criar uma medida, um resultado que é a média de todos os valores que eu tenho de dias para entrega. Então, a média OCT, deixa eu ver aqui como é que eu fiz no meu gabarito. A média OCT, diferente desses daqui, ó, pedidos, devoluções, ela já é um conceito logístico. E só para eu seguir aqui como eu fiz no gabarito para vocês, para eu ser fiel ao gabarito, eu vou criar uma nova tabela de medidas, página inicial, inserir dados, só para eu tratar medidas de logística, tá? Então, eu vou colocar aqui igual gabarito, ó, medidas de logística. Só onde eu tenho conceito de logística aplicado no cálculo, tá? Não que os outros não sejam, tá? Logística. Medidas de logística. Carregar. Eu sempre separo, né? Medidas gerais, básicas, né? Que dão suporte para as outras medidas. Medidas de logística. Eu vou pegar aqui, ó, nova medida e vou fazer o OCT. Média do meu tempo de ciclo aí, né? OCT, certinho. O que vai ser a média? É um average, né? Average. Aqui. Average do meu dias para entrega. Então, estou fazendo uma média daquele campo, eu tenho uma média OCT. Pronto, Enter. E agora que eu gerei a média OCT, eu vou pegar essa coluna 1 e vou excluir. Sim. Beleza. Ó. Então, medidas de logística, medidas gerais. Ok? Beleza. Vou pegar aqui um card, só para exemplificar, só para eu mostrar para vocês quanto que deu a média OCT. Medidas de logística, 6,46. Então, meu tempo de ciclo aí, médio é de 6,46 dias para colocar o pedido na casa do cliente. Ou no local, né? Podemos dizer assim. Beleza, pessoal? Bem tranquilão aí, né? Próximo item aí. On time. On time é um resultado, ou seja, é uma medida característica percentual, né? Ela não é um número inteiro, porque ela é oriunda de uma divisão. Percentual dos pedidos entregues no prazo. Então, o que acontece? Você tem os pedidos que foram entregues, certo? Para eu considerar que um pedido ele foi entregue no prazo, eu tenho que ter aqui, dentro da minha base de dados, uma espécie de um booleano, indicando se eu cumpri aquilo que eu tratei com o meu cliente. E de que forma eu enxergo isso? De que forma eu poderia enxergar isso na minha base de dados aqui com vocês? Esse cálculo aí diz, poderia colocar aí análise de entrega, né, no prazo, fora do prazo, seria o quê? Eu tenho a data de entrega real aqui, quando verdadeiramente chegou para o meu cliente. E eu tenho a data de entrega prevista. Se essa data aqui ela é menor ou igual à data da previsão, eu sei que meu pedido foi entregue no prazo. Eu acredito que todos concordam comigo. Eu tratei a data prevista, é como se é a data que você tratou com o seu cliente, quando você fechou o contrato do pedido. Aqui,
dentro da minha gestão é onde quando verdadeiramente o pedido chegou para o meu cliente. Então, se eu criar um booleano aqui, ou seja, booleano eu vou fazer uma análise com critérios, linha a linha, identificando em cada pedido e qual o tipo de ocorrência. Eu entreguei no prazo, eu entreguei fora do prazo. Isso ajuda muito. Então, observe o seguinte. Dentro do nosso curso, nós vimos também as funções que nos possibilitam criar essa análise de situação, certo? No prazo, fora do prazo. Como que eu vou fazer isso? Eu vou criar uma nova coluna dentro da minha estrutura. Essa coluna ela vai se chamar, poderia chamar aqui status ou qualidade da entrega. Vou chamar de status, tá? Status. O que ela vai fazer? Ela vai avaliar. Se ela vai avaliar, if, se, né? Como eu falei para vocês. Qual que é a minha lógica? Se a data de entrega real, ela é menor ou igual àquilo que eu tratei com o meu cliente, que é a prevista, certo? Vírgula. O que eu vou indicar dentro das minhas sentenças, da lógica verdadeira, do resultado verdadeiro? Eu vou falar o seguinte: foi entregue no prazo. É a minha primeira sentença, caso a minha verificação da minha lógica do meu teste seja verdadeira. E se não for? Fora do prazo. Muitas vezes nós fazemos isso aonde? No Excel, não é verdade? Mas quando nós estamos trabalhando com Power BI, eu só preciso da minha estrutura. Os outros cálculos, as outras análises, nós vamos fazendo aqui. Aqui, ó. Pronto, criei meu booleano. Agora sim, o que eu vou fazer? Vamos voltar lá no na nossa linha de storytelling de métricas, tá? O on time é uma medida que vai falar o seguinte, de tudo que você entregou, quantos foram entregues no prazo. Por isso que eu gerei o booleano. Senão, não ia ter como fazer isso. O booleano ele fala para mim, no prazo, fora do prazo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse pedidos entregues e vou fracionar, vou colocar um parâmetro nele, né? Como é uma métrica de logística, né? O que eu vou fazer? Quando pedidos entregues for igual a no prazo, né? Ele vai ser considerado meu on time aí, tá? Então, vamos lá. Medidas de logística. Nova medida. Vamos lá. Percentual. Observe o nome da medida, tá? Agora eu vou abrir o conceito de vocês sobre DAX. Percentual on time. Vou ver se eu estou escrevendo igual gabarito, para eu não prejudicar depois vocês nos estudos. Deixa eu ver aqui. Medidas de logística, percentual on time. Isso, esse é o nome que eu dei. Para que vocês possam ter toda a condição de estudar aí direitinho junto ao material. Percentual on time. O que ele é? Ele é uma fração, não é? Ele é um número percentual. Eu vou pegar todos os pedidos que forem entregues no prazo, né, e vou dividir pela condição de ter um pedido no prazo. Beleza? Então, é uma medida percentual. Quais seriam as etapas para eu fazer isso? Primeiramente, eu ia ter que fazer o seguinte cálculo. Divide, certo? Aí, ó, pedidos no prazo, que eu ainda não tenho essa medida. Ou melhor, vamos lá. Primeira etapa seria um calculate de pedidos que foram entregues na condição do meu status, tá? Por isso que eu tenho que conhecer, tenho que ler a tabela. Vocês observaram que eu já estou fazendo uma velocidade muito maior. Por quê? Eu já sei o que aparece entre os registros, eu já fiz a leitura dos meus campos. Então, o desenvolvimento ele é fruto também de um estudo, tá? No prazo. No prazo aí, seriam os meus pedidos entregues, certo? Seria uma medida. Só que essa medida ela só fala o número de pedidos entregues. E o percentual on time, ele é uma razão dos pedidos que foram entregues no prazo divididos por todos os pedidos que foram entregues. Eu poderia fazer em duas etapas. Fazer esse cálculo que vocês estão vendo e depois fazer uma nova medida
considerando o meu percentual on time, dividindo pedidos no prazo por todos os pedidos. Mas o DAX, pessoal, como eu falei para vocês que nós iríamos avançar um pouquinho, ele me permite fazer tudo isso dentro de um único cálculo. E eu vou mostrar para vocês. Como que eu vou fazer isso? Através de variáveis. Quando eu quero usar variáveis, eu armazeno informações e depois eu posso reutilizá-las dentro do meu cálculo. Exemplo. Eu vou falar que a minha primeira variável, ó, meu primeiro var aí, ó, é pedidos entregues. Então, como que você monta uma variável dentro do Power BI, dentro do DAX? Você vai chamar de var e você vai dar um nome. Aqui, ó, pedidos, vou botar tudo junto, tá? Pedidos, às vezes com underline, eu acho que só não aceita espaço. Pedidos no prazo, que é o que nós estamos fazendo. É igual aqui, ó. É igual esse cálculo que nós montamos. Tudo isso aqui, ó, é uma variável. Vou até colocar aqui como texto para vocês. Olha lá. Primeiro cálculo é referente aos pedidos que foram entregues, como vocês já sabem, né? Entregues no prazo. Shift Enter. Olha lá, minha variável. Tá aqui, ó. Primeira parte do cálculo. Poderia fechar, dar Enter, pegar o resultado e aplicar a divisão. Mas eu agora vou utilizar uma expressão, né, que se chama return. Ó, que eu vou pegar e vou abrir uma nova sentença aqui para mim, um novo cálculo, e eu posso utilizar as variáveis que estão para trás desse retorno. Poderia colocar N variáveis aqui e depois utilizar tudo no retorno. Tá? Quem já trabalhou com VBA ou outro tipo de programação, são tipos de estruturas de cálculo já previamente. Em algum momento você vai ter que utilizar isso para você economizar tempo. Tempo e também fazer 50 medidas dentro do Power BI. Tá bom? Então, primeira coisa, criei minha variável. Disse o que ela faz. Não precisa fazer isso, tá, pessoal? Eu coloquei aqui de forma didática. Vou aplicar um retorno e vou falar o seguinte. Esse retorno vai ser o seguinte. Ele vai ser um cálculo, um divide. Olha lá. Dos pedidos no prazo, olha lá como é que ele aparece. Está entre parênteses x, pedidos no prazo, o nome da minha variável. Né? Vírgula, dividido pelo quê? Pedidos entregues, que é o total. Olha lá. Pedidos entregues. Fechei o divide. O retorno é o divide. Então, ele não vai mostrar isso aqui, a não ser que eu colocasse uma medida separada. Como eu coloquei tudo junto, eu aplico retorno e o resultado dessa medida DAX, dessa expressão, vai ser o resultado do return, que está tudo que está depois do return, tá? Então, vamos lá, ó. Vou pegar aqui, ó, percentual on time, vou aplicar a formatação, vou falar que ele vai ficar entre... Quantas casas decimais eu utilizei? Casas decimais? Uma, né? Então, tá aqui, uma. Olha lá. Vamos verificar? Ctrl C, Ctrl V. Vou substituir essa medida. Vou falar que é o percentual on time. Olha lá. O que representa isso aqui? Agora, análise de dados. 70% de todos os pedidos que eu realizei na minha empresa alcançaram a excelência de serem realizados no prazo. Perfeito? Se é bom ou se é ruim? Aí você tem que parametrizar, analisar outras empresas, analisar outros modelos de negócio, fazer um estudo de mercado e entender se você está bom ou ruim. É igual o NPS que nós vamos utilizar também. São cálculos, são medidas, são regras de negócios universais. Toda empresa fala essa língua. Então, uma área de logística, você vai ouvir falar de on-time, in-full e o TIF. Próximo. Fizemos um on-time. In-full. Além de eu entregar no prazo, eu entreguei sem ocorrência de devolução.
Então, o que que vai ser o in full aí para nós? Tá? O que que vai ser o in full? Vai ser quando eu não tenho motivo de devolução ou quando a quantidade de devolução é diferente de zero. Se eu olhar para minha tabela, tá aqui, ó, logística. Eu sempre gosto de entrar na tabela virtual para a gente analisar os nossos campos. O que que vai ser o in full? Além da data de entrega real, certo? Além da data de entrega real for no prazo aí, ó, perdão, além do meu pedido ter como resultante no prazo, correto? Que é a diferença entre essa data menos essa data, que na verdade essa data real, ela é menor ou igual à data prevista, ou seja, só status no prazo. Eu também tenho que obedecer a sentença da quantidade de devolução ser igual a zero, certo? Ou motivo de devolução igual a blank, eu não tive reclamação. Aí você que escolhe. Porque automaticamente na gestão, quando eu tenho devolução, o cliente sinaliza o tipo de reclamação. Poderia depois, posteriormente, vocês aí no caso, até fazer uma análise fazer um ranking dos motivos. Ah, cliente desistiu, tamanho correto, para poder trabalhar também na qualidade do produto. Então você vê que o universo é o limite aqui. Outra medida de logística, então eu vou colocar aqui, ó. Nova medida. Ok? Vamos lá. Esse aqui é o meu percentual em full, certo? Vou colocar aqui direitinho para vocês, em full. Ou seja, eu entreguei, opa, em full. Eu entreguei, tá? Além de eu entregar no prazo, eu entreguei sem devolução. Então, primeira variável, meu VAR. Vou colocar em caixa alta aí. É pedidos no prazo. Pedidos no prazo. Sem devolução, sem dev, tá? Pedidos no prazo sem dev, devolução. É igual o quê? Calculate dos pedidos que foram entregues quando no status, olha lá, no status, eu tenho no prazo, certo? Igual está escrito no registro, no meu booleano. E por que que eu coloquei vírgula? Além disso, quanti devolução, vamos lá, no prazo, opa, tem duas aspas duplas aqui. E o quanti devolução é igual a zero, número inteiro. É a minha variável? Podia estar avulsa aí como um resultado. Eu teria o total de pedidos no prazo aí. Mas como eu estou fazendo direto, até para que vocês vejam as outras opções de cálculo, correto? O que que eu vou fazer aí, ó? Agora que eu tenho a minha variável, eu quero o retorno dela. Return. Qual que vai ser o retorno? Vai ser um divide. Eu vou pegar todo mundo que está dentro daquele universo da minha variável como análise, ou seja, pedidos, olha lá, no prazo sem dev, e vou dividir pelos pedidos que foram entregues. Mesmo padrão de cálculo. Só mudou o quê? A composição da minha variável. Certo? Peguei essa variável e apliquei no cálculo que está como retorno. Beleza? O que eu tenho que fazer agora? Dar Enter e conferir. Exibição de relatório. Ctrl+C, Ctrl+V. Vou pegar aqui o OnTime e vou substituir pelo InFull. Como é um valor percentual, eu tenho que vir aqui, ó, selecionei a medida, tá? Ferramentas de medida e vou botar percentual aqui. Tá lá. Meu InFull deu 65,85. Aí, ó. Certo? 6599 aí, podemos dizer. Se eu botar uma casa decimal. Beleza. Pronto. E vocês estão observando que nós já estamos fazendo várias análises com relação à nossa estrutura, com relação à característica da minha empresa. Isso é muito bacana.
O que que falta para nós? Vamos lá, em termos de logística. Calculei pedidos entregues, devolvidos, OCT, on time in full, entendi essas métricas, tá? E agora eu vou fazer o cálculo de OTIF. Na apostilinha que vocês recebem no curso, salve, salve a apostilinha aí, né? Aqui abaixo eu já tenho mais ou menos como que eu gero o OTIF. O OTIF é uma resultante, certo? Do on time vezes in full. Então, o que que eu tenho que fazer aqui, ó? Medidas de logística, beleza? Vou pegar aqui, ó. Nova medida. O que que eu vou fazer aqui, ó? O percentual OTIF, que também vai ser um resultado percentual, né? Óbvio. Ele é o quê? Ele é o on time. On time. Vou ver se eu puxo ele aqui. On time. Vezes o in full. In full aí. Pronto. Que ele botou fora do colchete, não tem problema. On time vezes in full. Enter. Então, eu vou também formatá-lo de maneira correta. Percentual. Vou puxar um card para analisar. Ctrl+C, Ctrl+V. Vou vir aqui, ó. Substituir em full por OTIF. Beleza? Que é a resultante. Isso mesmo? Quanto que está dando o OTIF aí? 46,16. Se eu botar uma casa decimal, vou botar aí, ó, 46,2. Beleza? Se eu olhar para a minha condição de mercado, olha lá, de modo geral, as empresas que controlam essa métrica buscam alcançar uma taxa superior a 95%. Para eu alcançar esse percentual aqui, pessoal, eu teria que entregar muito no prazo. E esse campo aqui, ó, de devolução, ele teria que estar praticamente vazio aí, para alcançar a excelência dos 95%. Por isso que é bom, por isso que é bom nós termos essas métricas, esses KPIs. Quem trabalha em logística sabe que não vive sem isso. Então aqui o on time, ou seja, eu até que estou entregando no prazo, mas quando eu olho para um IFU abaixo de 70% aí em diante, eu já sei que eu estou tendo muitas ocorrências, muitas devoluções, e tenho que começar a trabalhar nisso. Eu tenho que entender dentro do meu trajeto logístico o que está acontecendo, pegar esses caras aqui, ó, como eu falei para vocês. Agora entra a parte do curso da análise de dados, né? Aquela parte boa. Tem que pegar essa galera aqui, ó, fazer um ranqueamento, fazer um pareto, entender, relacionar esse pareto com o meu colaborador aqui, ó, e entender o que está acontecendo com esse time para melhorar isso, certo? Ou se é algum tipo de rota que está prejudicando a entrega do meu produto, né? Se for um caso, produto danificado, por exemplo, será que é a rota? Será que eu tenho um percentual de produto danificado quando eu vou do Rio de Janeiro para a Bahia? Então, vocês verem que quando você tem um número na mão, você abre um leque de estratégia para análise de dados. Isso é muito bacana, certo? A gente só está começando a arranhar aqui, pessoal, tudo bem? Pessoal do YouTube aí também, tá? A gente está começando a arranhar, mas vamos chegar numa estrutura maior para possibilitar mais análise de dados. Perfeito, pessoal? Em termos, poderia tirar o faturamento, começar a analisar o faturamento aqui, né? Em termos de KPIs, do que eu preciso aqui para eu montar o meu dashboard, vou até trazer para vocês aqui o nosso gabarito. É para galera aí das redes sociais se animarem também. Em termos de métricas aplicadas, nós já fizemos tudo. A diferença é o seguinte aqui. Para eu fazer esse KPI aqui, que mostra, tipo, dá aquele efeito de progresso, né? Eu vou fazer uma diferença aqui do em full, certo? 100% menos quanto que eu tenho. Eu vou conseguir montar esses KPIs aqui. Para eu montar esses cards, basicamente eu tenho que só tirar de dentro do IFU, como nós fizemos tudo junto, né? Tirar esses caras aqui, ó. Pegar e colocar numa medida, pedidos no prazo, pedidos fora do prazo.
Porque a resultante aqui, ela é percentual, que eu já coloquei tudo junto e coloquei como retorno o divide, certo? Teria que fazer as medidas separadas. Posteriormente, pessoal, é só montagem. Tá? Posteriormente a isso, é só montagem. Tá? Começar a relacionar. Um detalhe aqui, como nós não estamos ainda trabalhando com a decalendário, a princípio, depois nós podemos voltar nessa case e explorar ainda mais. Por quê? Esses caras que eu tenho aqui, ó, 4.000 pedidos, quanto que foi no ano anterior? Para eu fazer usar some period last year, por exemplo, fazer quanto que eu tinha no ano anterior, pegar, analisar ponto a ponto, eu tenho que ter a decalendário que eu uso como referência nos cálculos, tá? Desses cálculos que fazem sazonalidade. Nós ainda não estamos trabalhando. Outro detalhe, quando eu for montar os meus gráficos, eu vou considerar tudo a partir da data de emissão. Quantidade, OTIF, on time, in full. Porque o certo seria o quê? Eu ter uma decalendário, falar de relacionamento para vocês, tabelas que fazem filtros em outras determinadas tabelas, tá? E amarrar a decalendário para que eu possa governar esses campos de datas aqui, certo? Então, tudo que eu vou fazer, eu vou considerar a partir da data de emissão. Ela vai ser o meu guia aqui em relação à data. Mas os outros itens aqui, todos eles estão já perfeitamente completos. Beleza, pessoal? Então, para que esse vídeo não fique tão extenso, nós já fizemos a parte bruta do negócio aqui, que é a análise de dados. Certo? Já vi que a minha empresa está meio que capengando. Quando eu olho aqui para o TIF, está muito baixo. Né? O ideal é 95%. Então, a nossa cabeça ela já abre no sentido de análise de dados. Tá? O que eu posso fazer para melhorar? Analisar as rotas, analisar os colaboradores, analisar os horários, analisar, deixa eu ver, entre outros aqui, ó, os itens, faturamento, saída de entrega. Falei para vocês das rodas, o tipo de pedido, a forma que ele é feito, analisar os processos para trazer melhoria. Beleza, pessoal? Lembrando que nosso foco não é faturamento, é a qualidade da entrega com relação ao cliente. Show? Então, nós vamos aqui interromper a nossa aula e ficar com os nossos alunos, caso nós tenhamos dúvidas aqui. Então, pessoal, peguem o material, baixem o material, estudem, né? Leiam a apostila, que é muito direta aí para vocês, questão da qualidade daquilo que nós estamos entregando, e já comecem a esboçar, porque na próxima aula, vocês que estão nos acompanhando aí no nosso canal também, nós vamos apenas montar, fazer o nosso storytelling aí, com as métricas que nós já temos, entender um pouquinho de gerenciamento de parâmetro, como eu falei para vocês, como que eu faço essa formatação condicional aí, podemos dizer, à medida que eu clico os meus botões, que é muito interessante, qualquer gestor, ele olha para cá, ele já observa que eu estou tratando medidas diferentes, porque eu tenho essa formatação condicional aí, beleza? E a gente encerra essa primeira abordagem acerca de logística. Lembrando, vamos entrar, né, na execução da decalendário, entender relacionamento, e aí assim nós podemos voltar nesse dashboard e fazer um dashboard mais arrojado, com comparativos, com análise anterior, fazer o nosso drill-through, entrar na linha do registro e avançar no nosso desenvolvimento. Beleza, pessoal? Sendo assim, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.